Somos gratos mais uma vez pela benevolência do Pai por nos conceder de gravar mais um vídeo para que venha por meio do mesmo expor o que as Escrituras ela tenta nos passar para o nosso fortalecimento na benevolência do Pai, para que nós venhamos a crescer no entendimento segundo as Escrituras. Eu vou ler aqui dar início à leitura aqui na carta do apóstolo Paulo. Carta que tem por nome Epístola de Paulo aos Efésios. Uma carta que eu acho bastante enriquecedora. Visto ter sido o apóstolo Paulo o apóstolo dos gentios, e nós somos os gentios. Então, especialmente, ele escreveu para Éfeso, uma província romana que ficava na Ásia Menor, a oeste da costa da Ásia Menor. Província romana. Eu acho que o que deve ser bastante considerável, amados irmãos, é que as cartas de Shaul, as cartas de Paulo, elas foram escritas exclusivamente, não podemos esquecer desse detalhe, tanto as cartas de Paulo, como a carta de Judas, como o livro do Apocalipse, de João, as cartas de João, a carta de Judas, carta de Tiago, carta de Pedro, todas elas, meus amados, sem exceção, foram escritas para os do caminho, ou seja, foram escritas para o rolial, não além disso, mas exclusivamente para a rolial, ou seja, os do caminho, as pessoas que compunham o corpo da rolial. É um detalhe que eu creio que seja bastante enriquecedor, porque muitas vezes nós pensamos, por falta de entendimento, que essas cartas foram escritas para qualquer pessoa de modo geral. Mas não, se os irmãos se ater aos detalhes, irão perceber que os escritos foram enviados para o rolial, ou seja, o corpo do Salvador Yahushua. Não foram escritas para pessoas incrédulas. Não foram escritas para pessoas que não faziam parte da rolial. E é exclusivamente para a rolial, ou seja, os do caminho, os escolhidos. É bastante explícito os escritos. Vamos dar início à leitura da carta.
E durante a leitura nós vamos expondo segundo o entendimento que o Espírito do Pai vai nos concedendo. Paulo, apóstolo de Yahushua, o ungido por vontade de Yahweh, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Yahushua, o Messias, graças a vós outros e paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e do nosso Salvador, Yahushua, o Messias. Como eu falei no princípio, no prefácio de saudação do apóstolo Paulo, ele menciona para quem está endereçada a carta, ou seja, aos santos que vivem em Éfeso. Aos eleitos, aos que entenderam mediante a vontade do Pai, por intermédio da pregação da palavra, pois eu creio, como está escrito na palavra, que não existe outro meio para que venha a surgir um novo nascimento que não seja por intermédio da palavra, como o próprio Salvador ele descreve no capítulo 17 do livro de João. Não existe outro meio, outro caminho, a não ser por intermédio da palavra, isso é claro. Pois por meio da mesma é que o Espírito do Pai abre o entendimento e vivifica aquele que outrora estava morto espiritualmente, fazendo assim o homem entender a necessidade que há de um Salvador. Porque quando nós entendemos a gravidade que existe, a qual está para ser derramada sobre toda a face da terra, que é a ira do Pai, quando nós entendermos por meio das Escrituras que o que foi ocasionado no Jardim do Éden proporcionou a ira do Pai, que vai ser derramada no futuro, não tão distante. Então, conseguimos perceber por intermédio das Escrituras que necessitamos de um Salvador, a qual encontramos na justiça de Yahushua, a qual foi enviado por seu Pai, Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Bendito Yahweh e Pai de nosso Salvador Yahushua, o Messias, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais no Messias, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Yahushua, o ungido, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua benevolência, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Se os irmãos prestarem bastante atenção, como eu disse no início, que o apóstolo Paulo ele começa a escrever, ou escreveu todas as suas cartas, tanto ele como os demais apóstolos, endereçadas
exclusivamente, e não mais além do que isso, aos irmãos que entenderam a mensagem do madeiro. Ou seja, ela é enviada exclusivamente para aqueles que entendem ou entenderam a mensagem que fora dita pelos apóstolos. E ele, a partir do verso 13, ele começa dizendo: Bendito Yahweh e Pai de nosso Salvador, Yahushua, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nas regiões celestiais, no ungido, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Conseguimos chegar a esse patamar de sermos santos e irrepreensíveis, meus amados, mediante o sacrifício realizado por Yahushua no madeiro. Pois em nós mesmos nunca que conseguiríamos chegar a esse patamar a qual o próprio apóstolo Shaul ele nos revela nessa carta de Efésios. E o interessante, como nós vamos dar sequência na leitura, e os irmãos vão perceber que nós, a qual Paulo se refere, nós que somos parte do corpo da Rolial do Salvador, nós não merecíamos esse dom gratuito a qual foi nos dado por intermédio de Yahushua. Estou aqui procurando para dar um maior entendimento para os amados irmãos o que significa a palavra beneplácito que está escrito aqui no capítulo, no verso 5, que diz, a partir do 4, assim como nos escolheu de quê? Nos escolheu de dentre uma massa caída devido à transgressão que ocorrera com nossos pais no jardim do Éden. Transgressão essa que ocasionou a queda, ou seja, o que era perfeito agora se tornara imperfeito por causa da desobediência de nossos pais. E o Salvador, segundo o beneplácito, que quer dizer consentimento e aprovação. Consentimento e aprovação do Pai
a qual nos escolhera por intermédio do sacrifício de Yahushua, ou prove ao Pai nos conceder esse dom gratuito por intermédio de Yahushua, o Messias. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Yahushua, o ungido, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua benevolência, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua benevolência, que Yahweh derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera no ungido de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos no ungido, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Como eu já falei aos amados desde o princípio que a carta de Shaul, as cartas dos apóstolos, ela é endereçada para os salvos, os eleitos, exclusivamente eles, nós que cremos no Messias e Yahushua, nós que cremos no sacrifício que ele realizou no Calvário, vertendo assim o seu sangue para pagar a transgressão cometida por nossos pais Adão e Eva no jardim do Éden. Segundo a vontade do Pai, como está escrito nessa carta, que é segundo a vontade e segundo o seu beneplácito, ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis em amor diante do Pai. Eu creio que uma das chaves para entendermos essa carta de Shaul, essa carta de Paulo, está na questão da predestinação. Eu vou tentar aqui achar o termo a qual significa essa palavra para tentar encontrei aqui
A palavra predestinar, que significa destinar com antecipação, destinar a grandes feitos, ou seja, predestinação, destinar com antecipação. Pré significa antes. Destinação, destino, que é o que fora prometido pelo Pai. Por isso é que ele diz assim, ó, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes que tudo viesse a acontecer, o que os amados precisam entender que na mente do Criador dos céus e da terra, o plano já havia sido formado. O plano já havia sido formado e durante o período de tempo a qual nós vivemos, esse plano está sendo executado conforme a vontade de Yahweh. O que devemos entender, amados, é que devido à queda, ou seja, devido à desobediência no Jardim do Éden, todo o gênero humano, como Paulo descreve no capítulo 3 do livro de Romanos, todo o gênero humano se corrompeu e se destinou para a perdição eterna. A grande verdade que não é dita pelo sistema religioso, entre outros sistemas, talvez por falta de conhecimento, que é um dos fatores, e também muitas vezes por dolo. Eu creio que o primeiro fator que eu disse, que é a falta de conhecimento, seja o primordial. E em segundo vem o dolo, que às vezes muitas pessoas sabem, mas preferem a glória dos homens do que a glória de Yahweh. E preferem continuar a anunciar e a manter inúmeras pessoas no aprisco para, por meio dessas pessoas, poder tosquiar as ovelhas e viver do rebanho, viver da lã. O versículo 5 diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Yahushua, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua benevolência que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nos concedeu gratuitamente no amado. Por que gratuitamente? Porque nós, quando éramos ainda pecadores, ou seja, ainda quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, como ele vai dizer mais adiante, oprouve ao beneplácito, ou seja, à vontade do Pai, nos livrar da ira vindoura e nos recolher em seu celeiro como trigos
para louvor da sua glória, para mostrar o seu grande amor, no qual ele nos amou, ao ponto de entregar o seu único filho para morrer em morte de cruz, ou seja, pendurado no madeiro. Para louvor da glória de sua benevolência que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a sua riqueza da sua benevolência, que Ialro derramou abundantemente sobre nós os que fazemos parte da Orolial. Não está relacionado a ninguém do mundo, ninguém que não faz parte da Orolial. Percebam a distinção que há entre a Orolial, que somos os escolhidos segundo o beneplácito, segundo o Pai nos predestinou antes da fundação do mundo para mostrar em nós que somos os eleitos o seu amor, e nos demais o Pai vai demonstrar a sua ira, a sua justiça, pelo que ocorreu no Jardim do Éden. E não podemos, de maneira alguma, questionar o porquê que ele escolheu A e não escolheu B. Nós vamos ver mais adiante, no livro de Romanos, que tudo depende da vontade do Criador dos céus e da terra. Eu entendi, segundo a benevolência do Pai, meus amados, que o maior milagre é o Pai querer salvar ainda alguém. É por isso que consiste a Escritura em dizer que Ele é amor, porque Ele, segundo a vontade dEle, Ele quis salvar ainda alguém, quando na verdade Ele deveria ter nos abandonado, assim como Ele abandonou os anjos que se rebelou contra Ele. Mas aí é um caso que eu não posso explicar aos amados irmãos, pois não está revelado o porquê que ele providenciou salvação para nós e não providenciou salvação para os anjos caídos. O que eu sei é uma coisa, que está baseado no amor no qual ele nos amou, entregando o seu único filho por amor daqueles que ele amou, segundo o beneplácito da sua vontade. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua benevolência, que algo derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera no ungido de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando ele se refere, tanto aqui no livro de Efésios, e se não me falha a memória, no livro de Gálatas ou Colossenses, sobre a plenitude dos tempos, é justamente o que ele prometera quando estava sentenciando a serpente, a mulher e o homem por causa da transgressão, por causa do ocorrido no Jardim do Éden. Ele prometera que da mulher nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente.
a qual se concretizou em Yahushua, quando foi crucificado, pendurado no madeiro e morto. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitou, mediante o poder de Yahweh, a qual o ressuscitou dentre os mortos. Então, plenitude dos tempos é o tempo que foi determinado pelo Pai, isso é, a promessa que fora feita há mais de 1000 anos atrás se concretizou em Yahushua, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo determinado pelo Pai. Pois tudo tem um tempo determinado na face da terra. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. No meu ponto de vista, meus amados, segundo o que está escrito, não precisa nem de explicação. Nós que cremos de fato nas Escrituras, nós que cremos no que foi nos revelado mediante o entendimento do Espírito do Pai, a partir do momento que nós lemos as Escrituras e vemos o que o Espírito do Criador nos está a revelar mediante a Escritura, chegamos ao entendimento a qual o apóstolo Shaul ele quis nos expor através dos seus escritos. É muito claro, as palavras de Shaul são muito claras no seu sentido. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Yahushua, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Salvador Yahushua, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Criador de nosso Salvador e Yahushua, o ungido, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele no ungido, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro,
e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então perceba que ele é o cabeça do corpo, que somos nós, a Urrolial, as pessoas, nós que somos templo e morada do Espírito do Criador. Não está em nada relacionado ao templo de pedra, pois sabemos que o Criador dos céus e da terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí agora no capítulo 2, o apóstolo Shaul começa a explicar como se deu esse novo nascimento, como nós passamos a pertencer a essa Orrolial mediante o chamado e vivificação no espírito de Yahushua e não por nossa vontade. É algo externo que vem direto do Pai mediante o Espírito por intermédio da palavra do Criador, que nos faz ressuscitar dentre os mortos. E um exemplo de algo físico pode ser comparado no mundo espiritual. Como é que isso acontece? Basta nós lermos o capítulo 11 do livro de João, onde relata a ressurreição de Lázaro. Percebam, meus amados, eu vou fazer um paralelo com o capítulo 11 de João. Eu vou mostrar uma ressurreição física para que os irmãos entendam o que é uma ressurreição espiritual. Porém, é como eu sempre digo, amados, se não entendermos que nós morremos espiritualmente no Jardim do Éden, quando os nossos pais, Adão e Eva, transgrediram o mandamento de Yahweh, desobedecendo a ordem que fora dada expressamente a nossos pais, de maneira alguma vamos entender o que os evangelhos e as epístolas, as cartas dos apóstolos querem nos passar. Pois se não considerarmos que existe uma morte espiritual, nós também, de alguma maneira, não consideramos que, por intermédio do sacrifício de Yahushua, é que nós somos vivificados espiritualmente. Eu não vou ler todo o capítulo 11 de João, eu vou ler só a parte onde o Salvador ele realiza a obra a qual o Pai o confiara de realizar, para provar que ele tem poder tanto sobre a morte física e a morte espiritual. Eu vou pegar do capítulo 17, do capítulo 11 e o verso 17 de João, para nós termos uma amplitude do entendimento. Chegando aí ao Yahushua, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Yahushua lá em Jerusalém. Muito dentre os Yahudim
Os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Yahushua, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Yahushua: Salvador, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Yahu te concederá. Declarou-lhe Yahushua: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Yahushua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Salvador, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o ungido, o filho de Yahvé, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Yahushua ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Yahushua, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Salvador, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Yahushua, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Salvador, vem e vê. E Yahushua chorou. Então disseram os Yahudins, os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? E Yahushua, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Yahushua: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: meu Salvador, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Yahushua: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Yahvé? Tiraram então a pedra, e Yahushua, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Yahushua: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Yahushua, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que a Yahushua realizara. Então, meus amados, o que eu quero expor com essa leitura é o seguinte: eu quero expor aos amados irmãos que, assim como o Filho ele tem o poder de ressuscitar o físico, do mesmo modo ele tem o poder de ressuscitar o espiritual.
Porque ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Está escrito aqui no 25. Disse-lhe Yahushua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá. Quem crê em mim não morrerá. Aí nós chegamos, por intermédio da análise desse versículo, a qual proferiu o Salvador quando diz: quem crê em mim não morrerá. Peraí, mas nós, Paulo creu, Maria creu, Pedro creu, todos os apóstolos creram, os profetas creram, nossos pais Adão creram. Muitos que foram assassinados por crer em Yahushua, todos eles morreram. Será que existe algum indício que o Salvador teria falhado ao falar, ao pronunciar essas palavras? Tenho certeza que para os ateus e incrédulos isso é um prato cheio. Mas o que eu tenho a informar aos amados irmãos é que o Salvador está se referindo que esses que creram verdadeiramente no seu nome, que creram que o Pai o enviou, estes não voltarão a morrer espiritualmente novamente. Pois assim como ele vivificou, ressuscitou Lázaro, que cria nele, assim ele fará com todos nós que cremos neste nome chamado Yahushua, esse a qual o Pai, mediante o seu imenso poder, ressuscitou dentre os mortos, cumprindo assim todo o desígnio, todo o conselho tomado pelo próprio Pai na eternidade. Ou seja, nós que somos vivificados espiritualmente, de maneira alguma vamos morrer espiritualmente novamente. Entenda, os amados irmãos, do que estou falando, de algo espiritual, e uma morte espiritual e uma morte física. Devemos entender e fazer uma distinção entre as mesmas, entre o que é uma morte espiritual e o que é uma morte física. A morte física, meus amados, é uma consequência, se derivou da morte espiritual. Se não existisse a morte espiritual, nunca que existiria a morte física. Pois a morte só passou a reinar depois da ofensa, como disse o apóstolo Paulo no livro de Romanos. A morte física é uma consequência da morte espiritual. Por isso que o Salvador diz que não mais morrerá, como diz aqui, ó. Eu sei, replicou-lhe Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Yahushua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, ele o ressuscitará no último dia.
Porque, primeiramente, ele os ressuscitou espiritualmente. E, como consequência dessa ressurreição espiritual, esses a qual o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios, que é a nossa base para esse entendimento, que nós fomos selados, como diz aqui, ó, em que também vós, depois que ouvistes da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, nós que fomos regenerados mediante a palavra do Criador, a palavra que nos foi anunciada, a palavra que está nas Escrituras, nós fomos selados para que no último dia, ou por ocasião da volta de Yahushua, nós venhamos a nos unir como sendo propriedade exclusiva do Salvador, nós que fazemos parte da Oholial, nós vamos nos encontrar com o amado, com o noivo, por ocasião da sua volta. Então, todos nós que fomos selados mediante a crença na palavra do Salvador, na promessa que fora feita a Abraão, a promessa que fora feita à mulher, que dela descenderia um que iria destruir o que fora feito pelo próprio Rassatã e o homem, destruindo assim toda a criação a qual Yahweh criou e proporcionando tudo que nós vemos e ouvimos e sentimos por nossas próprias experiências na carne em relação ao que se chama pecado e transgressão. Porém, amados, em nós habita a esperança de que um dia, assim como nós estamos selados mediante o Espírito que clama Abba Pai, nós que fazemos parte da Oholial, seremos então ressuscitados, ou seja, nosso corpo não permanecerá na morte física, mas seremos ressuscitados mediante a palavra do Pai no último dia. Então, para concluir sobre a questão de Lázaro, para que os irmãos tenham o entendimento sobre como se dá a ressurreição espiritual, é simples, só basta nos fazermos um paralelo em relação à ressurreição física de Lázaro. Pergunto, qual foi a participação de Lázaro em sua ressurreição? Lázaro, ele, mediante o seu livre-arbítrio, ele se auto-ressuscitou
ou mediante a palavra e o poder do Espírito do Pai, por intermédio de Yahushua, foi que fora realizado essa obra. Então nós temos as Escrituras e podemos analisar por intermédio da mesma o que se deu naquela ocasião. Eu fico abismado como é que a Escritura diz uma coisa e muitas pessoas entendem de outra maneira. Eu fico abismado como é que uma pessoa está com um pedaço de madeira na mão e diz que é uma pedra. E todos estão vendo que aquilo ali é um pedaço de madeira. Mas a pessoa insiste em dizer que é um pedaço de pedra. Não, aqui é uma pedra. Cara, eu tô vendo que aí é um pedaço de madeira, cara. Porventura não há insanidade na mente do mesmo que diz que é um pedaço de pedra, sendo um pedaço de madeira? É por isso que no capítulo 2 de Efésios, que nós vamos ler agora, os irmãos atentem para entender quem é o agente, quem é que realiza a obra. Nós temos atentado para quem recebe a obra e não para quem faz. E o segredo do entendimento é em quem faz e não em quem recebe. Como eu mesmo há alguns minutos atrás me referi a Lázaro, dizendo: qual foi a participação de Lázaro referente à sua ressurreição? Teve ele algo que veio a intervir, ou seja, ele fizera algo que veio a condicionar ao seu ressurgimento dentre os mortos físicos, ou seja, a morte física? Não. Do mesmo modo, meus amados, acontece com a morte espiritual. É um dom de Yahweh ressuscitar o morto espiritual. Assim como ele ressuscitou o morto físico Lázaro. Só basta você fazer um paralelo e comparar. De um lado você coloca a morte espiritual e do outro você coloca a morte física, que é consequência da morte espiritual. Por isso que Shaul diz, no capítulo 2, ele, perceba que ele começa dando continuidade ao capítulo 1, pois não devemos considerar capítulos nem versículos nem epígrafe, mas como sendo algo linear, a qual fora escrita a Escritura desde o princípio, que foi colocado esse capítulo e versículos para nos desnortear no entendimento, mas percebemos que é algo linear. Paulo dá continuidade dizendo: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ou seja, na morte espiritual. Pois só cometemos delitos e pecados, meus amados, porque estávamos mortos espiritualmente. Não estou dizendo que nós que estamos ainda nesse corpo corruptível, nós não venhamos a pecar. Sim, pecamos, pois ainda estamos num corpo corruptível. Porém, é o que diz João: se dissermos que não temos pecado, isso o próprio apóstolo João, o homem que andou e testemunhou visualmente todos os milagres que Yahushua realizara por intermédio do Pai. Ele mesmo escreveu: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e o Pai não habita em nós. Porém, o que ele diz?
que nós temos um advogado diante do Pai que se chama Yahushua, que está continuamente a nos advogar, pois nós estamos selados com o Espírito do Criador. Pecamos sim, porém não temos prazer em estar pecando. É diferente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, estávamos no mesmo patamar. Éramos, por natureza, filhos da desobediência, como ele vai falar aqui nessa própria epístola. Nós éramos, veja o que ele diz, éramos num passado, porque desde a fundação do mundo, que o Pai nos escolhera, como está escrito no início dessa carta, para sermos santos e irrepreensíveis em amor em Yahushua. Nós éramos. Porque assim aprove o Pai nos resgatar dentro dessa massa humana corrompida e nos levar, por intermédio de Yahushua, às regiões celestiais. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas, veja o diferencial agora. Porém, ou mais, Yahweh, sendo rico em misericórdia, sendo ele rico em misericórdia, pois se ele não quisesse ter misericórdia de ninguém, se oprovesse a ele não ter misericórdia de ninguém, o que nós poderíamos questionar da parte do Criador? Pois já estávamos condenados por causa da ofensa cometida no Jardim do Éden. Como Paulo vai dizer claramente, você perceba que se você conseguir entender o que eu estou querendo expor, facilmente você entenderá as outras epístolas, facilmente você entenderá o livro de Romanos. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Yahweh, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou a Orolial, e tão somente a Orolial. Quem não faz parte da Orolial, ou seja, quem não foi escolhido desde a fundação do mundo, esses não fazem parte da Orolial. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com o ungido, quando ele ressuscitou, após 3 dias, estando ele no seio da terra. Pela benevolência sois salvos, ou seja, pela graça, pelo favor imerecido, pois nenhum de nós tínhamos esse merecimento. Porém, eu prove ao Pai, segundo o amor, segundo a sua vontade, segundo o seu conselho, separar de dentre uma massa já condenada, uma fatia, para mostrar nessa fatia o seu amor, a sua misericórdia, a sua benevolência, o seu beneplácito. Essa mesma fatia a qual Pedro fala em sua epístola, sacerdócio real,
povo eleito. Em relação aos demais, irmãos, foram todos endurecidos, não foram contemplados, permanecem debaixo da ira de Yahweh. Pois neles Yahweh irá mostrar a sua justiça. É o que ele está claramente, o que o apóstolo Shaul está falando claramente no capítulo em Romanos. Em Romanos capítulo 9, a partir do verso 19 diz o seguinte: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Yahweh? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Yahweh, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Por que vaso de ira, meus irmãos? De onde surgiu a ira de Yahweh? Quando começou Yahweh irar-se com o gênero humano? Se não entendermos o livro de Gênesis, nunca vamos conseguir entender o que Paulo está querendo nos relatar nessa carta. Há uma unidade, há uma interligação muito forte entre as cartas de Shaul e o livro de Gênesis. Há uma interligação muito forte entre os evangelhos, os 3 evangelhos, e o livro de Gênesis. Há uma interligação muito forte entre os profetas e o livro de Gênesis. Há uma interligação muito forte entre Moisés e o livro de Gênesis. Há uma interligação muito forte entre o Salvador e Yahushua e o livro de Gênesis. Pois desde o princípio de todas as coisas, lá ele existe e está lá sendo mostrado nos Escritos, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós ao Rolial. Quem é vaso de ira não faz parte da Rolial. E o que devemos entender é o seguinte, que nós, em nós mesmos, por nossa própria vontade, é que fazemos parte da Rolial como se partisse de nossa vontade. Pois muito antes disso, as Escrituras, o próprio apóstolo Shaul citando o Antigo Testamento, que eu acho que falta muita compreensão dos amados, não de todos, mas de muitos que precisam amadurecer na fé, que o Novo Testamento, as cartas de Paulo, Shaul e os demais, eles estão baseados, todas elas, no Antigo Testamento, pois Paulo e os demais apóstolos sempre citam o Antigo Testamento. Só que há um detalhe que muitos ainda não atentaram. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bastante simples. Aqui em Romanos. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre,
mas de usar Yahweh a sua misericórdia, pois a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, ou seja, a quem não faz parte da Orolial, ele simplesmente deixa no seu próprio coração, que já está endurecido por causa da transgressão, por causa do pecado, por causa da morte espiritual em si, e não os vivifica, porque assim é da vontade do Pai. Mas por que, irmão? Meus irmãos, temos que entender que em uns o Pai irá mostrar a misericórdia e o amor, nos outros, sem ser parcional, sem ser com base na excepção, mas sim com base na justiça. Porque é como eu disse, estávamos todos corrompidos, todos, sem exceção. Por isso que Paulo vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Pai. Todos nós estávamos no mesmo patamar. Se o Pai, segundo a vontade dele, não quisesse salvar ninguém, o que diríamos ao Pai? O que poderíamos questionar o Pai, visto que nós, por intermédio de nossos pais, estávamos condenados? Nós estávamos, por natureza condenados à perdição, ou seja, à morte eterna. Porém, o que devemos entender, meus amados, que o amor do Pai, segundo o beneplácito da sua vontade, ele quis, dentro dessa massa já condenada, tirar uma fatia desse bolo mediante o sacrifício de Yahushua no Calvário, a qual pagou o preço por essa fatia, por essa orolial, mostrar-nos mesmo a sua misericórdia. É simples de se entender. É simples de se compreender conforme as Escrituras ela quer nos passar. Devemos ler, pedir sabedoria ao Pai, para entendermos a Escritura, meus amigos. Mas Yahweh, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo está se referindo ao Rolial. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com o ungido. Pela benevolência sois salvos, ou seja, pela graça de Yahweh, pelo favor imerecido que Yahweh nos proporcionou. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, no ungido Yahushua, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua benevolência, graça, em bondade para conosco ao Rolial, para conosco, nós os que cremos, mediante a palavra do Salvador. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Yahweh. A fé é um dom de Yahweh. A fé, a qual muitos pensam que é produzida pelo próprio homem, quando ele, mediante a sua própria vontade, simplesmente decide que agora pertence ao Rolial,
porque assim ele foi ensinado pelo sistema que está aí há milhares e milhares de anos. É uma forma expressiva para dizer que é algo que já vem sido ensinado há muito tempo pelo sistema religioso e até mesmo por muitos que estão fora do sistema religioso, mas que infelizmente ainda não conseguiram entender o que algo segundo a sua vontade, a qual nos está revelado, quer nos passar por intermédio da Escritura. Aí julga ser que é algo que nós, por intermédio do nosso livre-arbítrio, venhamos a conquistar. Mas Paulo explica detalhadamente aqui no capítulo 2, diz: pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em e ao rosto ao Messias, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em o Messias e ao rosto, porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor imerecido e algo vos escolheu. Não vocês se escolheram algo, mas algo que vos escolheu desde a fundação do mundo. Ou seja, vocês nem sonhavam em existir, mas na mente de algo o plano já estava concretizado. Mediante a fé, e isto não vem de vós, ou seja, a fé não vem de vós. É um dom que algo, é um meio que algo nos envia por intermédio da palavra, como está escrito em Hebreus, a qual eu já falei em outros vídeos. Hebreus 4, que se a palavra for anunciada e essa palavra que fora anunciada não vier acompanhada com a fé genuína, a fé que vem de algo, tem que vir as duas, meus amados, a palavra e a fé. E mediante a esses meios que o Pai usa para chegar aos fins, é que nós nós chegamos ao entendimento. Abre-se o nosso entendimento para conhecermos a vontade do Pai e nos desviemos do abismo que está à nossa frente. É por intermédio da palavra e da fé que é nos tirado a venda a qual tapava a nossa visão, que significa a morte espiritual, e passamos a vida por intermédio do entendimento. Por isso que está escrito, por isso que o escritor de Hebreus ele enfatizou claramente que se houver a palavra e não houver o acompanhamento da fé, não serve de nada, meus amigos. Ele diz o seguinte, ó: temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de alvo, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O escritor da carta aos Hebreus está se referindo aos judeus, os hebreus. Está se referindo aos hebreus que saíram do Egito, os qual murmuraram, os qual tentaram ao Criador no deserto, mesmo depois de ter visto, por intermédio de Moisés, sinais e maravilhas, mesmo
depois de ter visto a voz de Yahweh, mesmo assim, eles não creram. Por quê? Porque esses feitos não foram acompanhados com a fé, ou seja, os meios que o Pai usou para eles nada lhe aproveitou, vistos não ser ele pertencentes ao Rolial. Porque se eles pertencessem ao Rolial, teriam entendido. É por isso que João, em uma das suas epístolas, ele diz o seguinte: olha, saíram de nós porque não era dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, permaneceriam conosco. Está escrito no livro, numa das cartas do apóstolo João, se referindo àqueles que abandonaram a fé que eles julgavam ser verdadeira, mas que não eram uma fé genuína e verdadeira. Eles simplesmente só estavam estiando uma chuva, um temporal. Porém, depois que o mesmo passou, eles abandonaram por não pertencer ao Rolial. É isso que acontece, meu Deus. Essa é a explicação. Porque pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, é que sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Yahweh, não de obras, para que ninguém se glorie, ou seja, não pelo livre arbítrio, não segundo a minha própria vontade, como se eu, por minha própria vontade, pudesse escolher a Yahweh, escolher ser salvo simplesmente por uma decisão minha. Isso não tem base na Escritura, meus irmãos. Porque a salvação pertence a Yahweh, e Ele dá a quem quer, nem a quem corre, não. Como eu já li no livro de Romanos. Ele não dá a quem quer e nem a quem corre. Ele só dá a quem ele quer usar de misericórdia. Ele só dá àqueles que ele escolheu desde a fundação do mundo, como diz o princípio do livro de Efésios, carta aos Efésios. E como eu fiquei de explicar sobre a questão de onde Paulo está usando essa passagem que pouca gente conhece, como eu já expliquei que Shaul ele sempre usava do Velho Testamento para mostrar aos irmãos que tudo aquilo que acontecera já havia sido escrito. Se os irmãos forem ler no livro de Êxodo 19, Êxodo, o capítulo 19 e o versículo 16, vamos ver a fonte que Paulo, Shaul, usou para referir-se sobre esta ocasião em relação a Faraó. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpago e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu.
Disse Ialvo a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que façais diante de Faraó todos os milagres que hei posto na mão. Mas eu endurecerei o coração para que não deixeis ir o povo. Então, o próprio Ialvo, ele endureceu o coração de Faraó. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ou seja, o próprio Ialvo endureceu o coração de Faraó. Êxodo, eu li errado, mas agora nós vamos ler aqui no capítulo certo. Capítulo 9 e o verso 16 que diz: mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. O próprio Salvador falando em relação a Faraó, o motivo do qual ele constituiu o Faraó, simplesmente para mostrar em Faraó o seu poder, para que o nome de Yahweh fosse engrandecido em toda a terra. Por isso que ele endureceu o coração de Faraó. Porque se Faraó tivesse, ao primeiro ponto, quando Moisés chegou para libertar o povo e ele tivesse libertado o povo, que glória teria o Criador dos céus e da terra? Como teria ele feito os feitos que fizera por intermédio de Moisés? Por isso é que ele diz que tudo aquilo naquela ocasião fora feito para engrandecer o seu nome. Por isso que diz, ó, eu vou pegar do verso 13 para dar uma amplitude. Disse Ialvo a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz Ialvo, o Criador dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras, para isso mesmo hei mantido, para isto te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então, os feitos que foram realizados por intermédio de Moisés no Egito, esses mesmos feitos foram anunciados, ou seja, foram ditos por outras pessoas a vários povos por toda a terra, e assim engrandeceu Ialvo o seu nome por intermédio dos feitos que ele realizara no Egito por intermédio de Moisés. Então, é com base no capítulo 9, o verso 16 do livro de Êxodo, e com base no capítulo 4 e o verso 21 do livro de Êxodo, que o apóstolo Shaul se revela através dos escritos aqui na carta aos Romanos. Sempre o apóstolo Shaul se utilizando do entendimento do Velho Testamento para nos mostrar a vontade do Pai. Só que não são poucas pessoas que entendem
esse detalhe. E por não entender alguns detalhes, formulam ideias sem nexo, sem ter conhecimento das escrituras, falando daquilo que não sabe. Pois somos feitura dele, criados em Yahushua, o Messias, para as boas obras, as quais Yahweh de antemão preparou para que andássemos nela. Perceba que Paulo, Shaul, irmão, ele sempre dá o crédito ao Criador e não à criatura. É sempre ele. Ele. Nunca existe nós, mas sempre ele. A ele é que é dado o crédito. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavais sem Yahushua, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Yahushua no mundo. Mas agora, no ungido Messias, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Yahushua, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Yahweh por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Yahweh, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo o ungido Yahushua a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Salvador, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Yahweh no Espírito. Então, por intermédio do madeiro, ele uniu e cumpriu a promessa que fora dita a Abraão, quando disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Ou seja, quando o Salvador cumpre a vontade do Pai no madeiro, agora ele rasga o véu e nos dá também acesso por intermédio do sangue do Cordeiro, nós que éramos separados das promessas, mas que estávamos incluídos na promessa a qual fora dita a Abraão. Porém, na plenitude dos tempos, quando Yahweh, segundo a sua vontade, enviou seu Filho para cumprir a lei e não abirrogar, e sim cumprir. Abirrogar significa anular. Ele, cumprindo a lei, nos deu autonomia por intermédio do seu sacrifício de entrarmos no Santo dos Santos, aonde habita o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos lugares celestiais. Assim, irmãos, eu termino mais uma leitura parcial do livro de Efésios e peço ao Pai que Ele abra sempre, cada vez mais, o nosso entendimento para compreendermos a Escritura. Agradeço a todos pela paciência e compreensão e espero que, baseado nas Escrituras, venhamos a ter o entendimento que os apóstolos, o próprio Salvador, os apóstolos
e os escritos dos profetas, ele quer nos passar que a paz de Yahweh estejam com todos que fazem parte da Oholial. Valeu.